Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Dia mais calmo nos mercados nacionais e internacionais, depois da agitação das últimas semanas. De qualquer forma, com oscilações importantes aqui nos produtos de maior interesse do nosso agronegócio. A gente começa o programa de hoje conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Vamos lá, o dólar hoje fechou com alta de 0,4%, a gente está vendo a nossa telinha, 0,4% de alta, quase 5,30 reais a cotação da moeda americana. O comportamento do índice Bovespa na B3 com queda de 0,3% no encerramento dos negócios do dia. Dia, portanto, um pouco mais calmo nos mercados financeiros. Lá fora, um pouco diferente a situação dos mercados. Estou vendo aqui o índice Dow Jones na Bolsa Nova York, fechou com queda forte, 1,5%. Aliás, o mercado de ações dos Estados Unidos teve um tombo hoje, por conta especialmente da Nasdaq, da ação das empresas de alta tecnologia, que despencou em cerca de 3,7%, refletindo um tombo aqui da Meta. Meta que é a dona do Facebook. Facebook, a Meta com problemas, o próprio Facebook deu uma despencada feia, perdeu $1 trilhão hoje no seu comportamento no mercado de ações dos Estados Unidos. O que mais? Temos aqui dólar index lá fora, fechou em queda, 0,6%. No encerramento dos negócios do dia. O petróleo foi outro destaque do dia. Hoje, sim, o petróleo disparou, subiu 1,6%, fechou acima dos $90 o barril. Chegou a fechar acima dos 90, chegou a atingir $90 o barril, fechando pouco abaixo disso, em torno de 89,90. Preço mais alto desde 2014, ou seja, fazia tempo que o petróleo não atingia esse patamar de preço, ou seja, mais de 7 anos já de preços abaixo desse patamar. E hoje, sim, uma disparada no mercado de commodities da Bolsa de Nova York. O petróleo, portanto, disparando. O mercado do ouro fechou em leve queda, 0,2%, sem grandes alterações, portanto. Dólar index lá fora, aquele indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, foi um dos destaques do dia também, com uma forte queda de 0,6% no encerramento dos negócios do dia. Então, esse é o comportamento dos mercados financeiros, basicamente, financeiros e de energia. Vamos para os nossos mercados de commodities agrícolas, nesta quinta-feira. Bom, destaque aqui para cotação da soja que subiu muito nos últimos dias. Hoje teve um dia de folga nos mercados de commodities, estão na Bolsa de Chicago, fechando com a queda de 0,2% dos contratos mais próximos, mas com outros contratos mais distantes fechando em alta nesta quinta-feira. Com o dia da realização de lucros na Bolsa de Chicago, comportamento misto, continua ainda uma boa demanda por soja americana, até como reflexo das perdas aqui na América do Sul, os compradores concentrados lá na soja dos Estados Unidos, com grande volume de compras, inclusive pela China mesmo, com o feriado chinês do Ano Novo Lunar. Continua ainda, claro, o mercado de olho aqui na América do Sul, a gente vai ver daqui a pouquinho, tem novidades aqui sobre a safra sul-americana, que continua com problemas, ou seja, com falta de umidade em algumas regiões, chuvas têm voltado, mas ainda são insuficientes, não só aqui no Brasil, no sul do Brasil, mas também nos nossos vizinhos, como é o caso da Argentina. A gente tem uma reportagem especial sobre isso daqui a pouquinho. Então, soja continua refletindo essas preocupações com o clima aqui na América do Sul. Mesma coisa com o milho. O milho hoje fechou em queda, 0,8%, dia de realização de lucros. Aqui um fator que pressionou bastante os preços do milho em Chicago foi o fraco volume de venda de soja americana. Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo USDA mostraram um volume abaixo da expectativa do mercado. Isso foi um dos fatores que determinaram essa queda. De qualquer forma, o mercado também continua de olho aqui na América do Sul. As chuvas que estão voltando pouco a pouco deram uma aliviada aqui nesse mercado, mas, como eu disse, são chuvas ainda insuficientes para resolver de vez o problema climático aqui no sul
da América do Sul. Trigo fechou em queda hoje também, 0,4%. Fracas vendas semanais dos Estados Unidos foram um dos fatores que determinaram esse comportamento. O arroz foi uma exceção, fechou com leve alta de 0,1% lá na Bolsa de Chicago. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com quase tudo em alta, na verdade, aqui. Talvez com algumas exceções, a gente vai ver daqui a pouco, é o suco de laranja, mas a maior parte das commodities negociadas em Nova York fecharam, diferentemente de Chicago, com alta nesta quinta-feira. É o caso do algodão com valorização de 1 ponto percentual, o algodão está com o mercado bastante firme, boas vendas de algodão americano, divulgadas nesta quinta-feira, as vendas semanais foram dentro ou acima da expectativa. A alta do petróleo também tem contribuído para esse comportamento altista do algodão. O petróleo, como eu disse, bateu um recorde dos últimos 7, 8 anos hoje, maior cotação desde 2014, acima de $90 o barril. Café arábica em Nova York, outro dia de forte valorização dos preços, 2,1%, não é pouca coisa, basicamente refletindo a lentidão dos embarques aqui no Brasil, né? Além do Brasil ter tido uma safra menor no ano passado, também tem o problema logístico, né? Embarques via containers aqui bastante lentos em termos de logística, portanto isso também está afetando os embarques da maior produtor e exportador mundial de café arábica. Isso, claro, se reflete nos preços na Bolsa de Nova York. Outro fator que contribuiu para esse comportamento foi também a queda dos estoques certificados da ICE, que é a Bolsa de Commodities de Nova York, ICE Futures. Café Robusta acompanhou hoje, também subiu bem, 1,4% na Bolsa de Londres, que é a referência aqui para o nosso Conilon. Açúcar também com leve alta hoje, 0,3%, foi uma reação técnica depois das quedas dos últimos dias, lembrando que o mercado chegou a uma mínima de 3 semanas e meia, melhor dizendo, e hoje foi um dia de reação técnica, portanto, depois dessas quedas. Vamos em frente aqui com o suco de laranja. O suco de laranja foi uma exceção hoje em Nova York, fechou em queda, 0,5%. Cacau em Nova York subiu, 0,7%. Boi gordo na B3, mercado futuro, bastante aquecido, subiu 1,1% hoje, o contrato de março, a R$ 338 pela arroba. No mercado físico, ficou um pouco mais calmo o mercado. A gente lembra que ontem tivemos uma reação aqui. O mercado está reagindo, o mercado do boi gordo, em função da retomada das compras da China de carne bovina brasileira. Então, o chamado boi China, principalmente, vem refletindo esse comportamento mais firme nos seus preços internos. E o dólar, conforme a gente já citou, com alta de 0,4% no fechamento do dia de hoje, em torno de R$ 5,30 em números redondos, a cotação da moeda americana. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor AgroMais desta quinta-feira. Hoje não temos entrevista ao vivo, mas tem muita informação de extrema importância aqui com relação ao clima e à seca aqui na América do Sul. Olha, a Emater do Rio Grande do Sul divulgou esse levantamento semanal sobre as condições da safra gaúcha, muito prejudicada pelo clima, talvez o estado mais prejudicado pelas condições climáticas desfavoráveis, no caso da seca principalmente, muito prolongada. A situação segue crítica no estado, embora com volta das chuvas. Ainda pouca chuva, mas de qualquer forma deu uma aliviada, as temperaturas também. Segundo a Emater, o próprio plantio da safra gaúcha de soja ainda não foi terminado, está em 99%, produtores tentando plantar até a última hora. Estamos em fevereiro, não é normal, o plantio normalmente termina lá, fim de dezembro, início de janeiro no máximo. Então aí reflexo também dessa situação, o produtor ainda tentando plantar que não conseguiu semear em função, ou perdeu, ou seja, perda depois do plantio, teve que replantar, então é isso que está acontecendo nesse momento, plantio ainda inacabado no Rio Grande do Sul. Milho com colheita começando, já está em andamento, cerca de 42% já colhido, uma safra bem pequena, também muito afetada pela seca, 42% segundo a Emater divulgou nesta quinta-feira. Safra de arroz também tem algumas perdas, mananciais de água também secando, em função da seca, mas e as chuvas, ainda que mal distribuídas, estão dando uma segurada nessa situação, uma situação bastante crítica também, arroz ainda em desenvolvimento, colheita ainda não iniciada. Argentina é outro país que sofreu bastante, vem sofrendo ainda, assim como o Paraguai e outros países vizinhos, como o Uruguai, sofrendo muito com a seca também. Mesma situação aqui do sul do Brasil. Na Argentina, após o calor extremo registrado em janeiro, o clima agora em fevereiro será decisivo para os resultados da produção de soja e milho do país. De Buenos Aires, a correspondente do AgroMais
Márcia Carmo tem mais informações sobre a situação da safra na nossa vizinha Argentina. Céu azul em Buenos Aires, motivo de alegria para as crianças que brincam nas águas da estátua histórica, de filas nos postos de hidratação na cidade, mas de preocupação para os produtores de soja e de milho. As altas temperaturas de janeiro ainda mantêm o solo desidratado em vários pontos do país neste mês de fevereiro. O calorão deu uma trégua, mas deixou marcas. Observe este gráfico. A parte mais escura evidencia a seca. Ela é mais chamativa nas províncias produtoras de grãos, Buenos Aires e Santa Fé. Num relatório divulgado nesta quarta-feira, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires calcula que, se neste mês os efeitos do fenômeno Laninha forem moderados, as produções de milho de soja cairiam entre 13% e 14%, mas se ele for severo, as perdas poderiam chegar a 24% para cada grão. No documento, a entidade alerta ainda que outro efeito do clima, se ele não for amigável, será a queda nas exportações, com perdas que poderiam chegar a 5 bilhões de dólares, no pior dos casos. A estiagem provocou a escalada no preço da soja no mercado internacional. A imprensa argentina publicou assim: seca na Argentina e no Brasil leva a soja ao preço mais alto dos últimos 8 meses. Os produtores argentinos estão muito atentos se haverá chuva ou não suficiente neste mês de fevereiro. Segundo especialistas com quem conversamos, as águas só cairiam de forma adequada nestas regiões onde a estiagem persiste no mês de março. Os produtores estão atentos e preocupados com esta possibilidade. Além disso, estão ligadíssimos no comportamento da frágil economia argentina. Falamos com o deputado governista e ex-ministro do Desenvolvimento Social do governo Fernandes, Daniel Arrojo. Ele reconhece que um dos problemas é que a economia não cresce de forma sustentável há 10 anos. Uno poderia dizer quase 10 anos que a economia argentina não cresce sostenidamente. O outro problema, observa o ex-ministro, é a inflação. O índice superou 50% no ano passado e agora, na pandemia e na aridez, a preocupação é maior ainda com o preço dos alimentos. O grande tema na Argentina, sobretudo, é o preço dos alimentos e o endeudamento da família. Ou seja, por aqui, olham para o clima e para o desenrolar da economia do país. Segundo alguns produtores de milho e de soja com os quais conversamos, a esperança é a última a secar. É a situação tão crítica quanto a nossa aqui, talvez a nossa seja bastante pior, especialmente no sul do Brasil. Mas tem um problema, esse da Laninha, que está afetando a produção agrícola em todo o Cone Sul da América do Sul. Ninguém escapa, nem Argentina, nem Paraguai, nem Uruguai, em função especialmente da escassez de chuvas. E isso começa a se refletir não só nos preços internos de cada país, mas também nos preços internacionais dos alimentos. O índice de preço de alimentos da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, alcançou média de 135,7 pontos agora no mês de janeiro, em relação ao mês de dezembro, com alta de 1,5 pontos frente a dezembro. O resultado mensal foi liderado pelos ganhos em óleos vegetais, aumento de preço, e o subíndice de laticínios, e parcialmente compensados pela queda nos preços do açúcar pelo segundo mês consecutivo. Os subíndices de carnes e cereais permaneceram praticamente inalterados. Já os preços dos cereais, dos grãos, na verdade, em geral, registraram média de 140,6 pontos em janeiro, um aumento de 0,1% em relação a dezembro e 15,6 pontos acima do nível de um ano atrás. E não parou por aí, a gente está acompanhando essa alta recente dos preços, ainda não computado nesse índice da FAO, especialmente de soja e milho. Isso tem impacto também nos preços das carnes, por conta do aumento do custo da ração animal utilizada na produção. Então, é uma situação em andamento ainda. E o Ministério da Agricultura ampliou os períodos de vazio sanitário da soja para 2022.
A medida vale para 20 estados e o Distrito Federal. O período mínimo obrigatório de proibição do plantio passou de 60 para 90 dias. A medida foi necessária, segundo o Ministério, para o controle da ferrugem asiática da soja. A portaria com os prazos foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E a Câmara dos Deputados retirou de pauta o projeto de lei que criava um imposto sobre as exportações de milho até 31 de dezembro de 2022. O objetivo da proposta era garantir o abastecimento do grão no mercado interno, mas o projeto foi criticado muito criticado por entidades que representam o setor produtivo. Um dos pontos aprontados pela ProSoja, que pediu o arquivamento desse projeto, foi o déficit de armazenagem do país, que afeta produtores e compradores nacionais e obriga que o escoamento da safra ocorra junto à colheita. Em janeiro, foram abertos 8 novos mercados para produtos agrícolas brasileiros. A conquista mais recente é a possibilidade de exportar produtos brasileiros do agronegócio para a Arábia Saudita, de ovinos e caprinos para reprodução. A medida anunciada pelo Ministério da Agricultura, foi anunciada pelo Ministério da Agricultura após a aprovação de protocolos fitossanitários pelos dois países. E os custos de produção de arroz nessa safra 21-22, que está no período de colheita inicial de colheita, tiveram altas consideráveis, especialmente devido à elevação dos insumos utilizados nas plantações. Segundo a Embrapa Arroz e Feijão, a relação entre oferta e demanda será muito apertada nesse ano de 2022. O custo dos insumos utilizados nas plantações é um dos principais motivos para a elevação dos preços. A Embrapa avalia que, nessas condições, o preço mal cobre os custos de produção. Até mesmo porque, em algumas áreas, a produtividade será menor devido à falta d'água para irrigar. E, com isso, o custo de produção médio de cada saca deve ser ainda maior. A estatal alerta ainda que as projeções de produção e consumo de arroz para 2022 mostram uma situação apertada. Enquanto a produção esperada é de 11,4 milhões de toneladas, o consumo é calculado em 11 milhões. Já a projeção de importação é de 1 milhão de toneladas, enquanto a expectativa de exportação é de 1,4 milhão. Exportações brasileiras de pescados em 2021 subiram quase 80% na comparação com o ano anterior. A tilápia é a principal espécie cultivada e exportada pelo país, como mostra um estudo da Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR. O piscicultor Juliano, do estado de São Paulo, teve um crescimento em 2021 de 50% em volume de produção, quando comparado com o ano anterior, que já havia sido um bom ano. Ele sentiu esse aumento no começo de 2020. E a gente entende que é fruto de um cenário realmente de mudança na logística internacional, que acabou por trazer o Brasil de uma forma mais competitiva para esse jogo. Apesar disso, acho que a gente chega para ficar, porque quando veio a oportunidade, o Brasil já tinha alguns grupos prontos para isso. O Brasil exportou 78% mais peixes em 2021. É o que aponta um estudo da Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira do Setor. Em faturamento, foram cerca de 21 milhões de dólares, contra 11 milhões em 2020. E em volume, foram quase 10 mil toneladas contra 7 mil no ano anterior. Crescimento também expressivo de quase 50%. Nós estávamos, nos anos anteriores, exportando filé fresco, que é um produto premium, e agora nós somos um mercado que o volume é muito maior. Associado a isso, é lógico que nós temos a questão do dólar, que favoreceu significativamente, mas outro fator importante também foi o aumento de produção, ou seja, o número de animais alojados no ano de 2021 foi superior do ano anterior, e com isso houve a possibilidade das empresas manterem seus negócios no mercado interno e também começar a se aventurar no mercado externo com maior força.
O principal destino do peixe brasileiro são os Estados Unidos, que compram mais de 60% de tudo que é exportado. O principal produto é a tilápia. Para o mercado americano, os principais produtos de tilápia são os filés. Tanto o filé fresco, que já é um produto já exportado há vários anos para o mercado americano. E o que a gente tem percebido no último ano, em 2021, é que houve um aumento muito grande da venda de filé congelado de tilápia para o mercado americano. E isso é um dado importante porque mostra a mudança no padrão das exportações. A tilápia é a principal espécie cultivada e exportada no país. Lidera também a produção nacional. Foram cerca de 9 mil toneladas exportadas, gerando uma receita de 18 milhões de dólares. Em valores financeiros, respondeu por quase 90% das exportações brasileiras de peixes em 2021. É uma espécie que tem expandido muito, tanto na produção em viveiro em terra, como na produção em tanque e rede nos grandes reservatórios, como nas hidrelétricas, por exemplo. E é uma espécie que tem recebido muito investimento. A tilápia já conta com um pacote tecnológico muito desenvolvido, é uma espécie cultivada em vários países, e então você já tem índices de produtividade bem interessantes para essa espécie, e é a espécie que tem recebido mais investimento do setor privado. Os equipamentos de processamento, eles já estão, vamos dizer assim, desenvolvidos, trazendo maior automação para as indústrias de processamento, e também é um produto que a gente chama que não tem espinho e de sabor suave. Então, junta uma série de fatores que acabam interferindo diretamente no mais importante, que é o bolso do consumidor, a economia, ou seja, acaba distribuindo melhor a renda para o produtor, para o processador e principalmente para o consumidor. Esse é o sucesso. E no estado do Paraná, a situação climática para o desenvolvimento das lavouras, especialmente de soja, não está totalmente normalizada. O estado já perdeu imensas quantidades de milho e de soja por conta da seca, e agora a expectativa é que o clima pelo menos dê uma melhorada para salvar ainda o que sobrou da safra paranaense. Hoje à tarde eu conversei com o presidente da AproSoja Paraná, Márcio Bonesi. Ele falou sobre a situação do clima e das lavouras no estado. Acompanhe. Pequena aqui no Paraná. As chuvas continuam irregulares ainda. Em várias regiões aqui do Paraná, as chuvas vêm só em forma de pancadas e o produtor tem colhido muito pouco. Na região oeste aqui, nós temos relatos de produtor que gradearam a sua área de soja, não conseguiram nem realizar a colheita. E relatos aí de 25 até 80 sacas. Hoje conversei com um produtor aqui da região de Goiorê, ele está colhendo 60 sacas por alqueire. Então, as percas com a estiagem foram muito grandes aqui no estado do Paraná. E é generalizado isso? Já se tem uma ideia da dimensão total? Quanto é o total dos prejuízos? Qual é a dimensão nesse momento em termos de estimativa de produção no Paraná? Silmar, poucas regiões do Paraná tiveram chuvas, né? Então, poucas regiões vão conseguir colher. Algumas localidades tiveram chuvas esparsas, então esse produtor foi felizardo em estar recebendo essas chuvas. Mas a estimativa de colheita era em torno de 22 milhões de toneladas, baixou-se para 14, né? E com o avanço da colheita, Silmar, esse número tende a diminuir ainda. Tem regiões que estipulam cerca de 80% até 90% de perca, regiões de 75%, 60%, então está um pouco cedo ainda, a colheita não está avançando muito para a gente ter uma estimativa maior. Mas é uma perca histórica aqui no estado do Paraná, infelizmente. Milho da primeira safra também sofreu bastante, né, presidente? Esse sofreu mais ainda, Silmar. Já era pouco esse milho, primeira safra aqui no estado do Paraná, e aí sim relatos de produtores que realmente não conseguiram nem realizar a colheita. Essa quebra do milho de verão vem em cima de uma quebra da safra anterior também, a safra principal, né? Também foi muito ruim em termos de clima no Paraná, né, presidente? Ano passado. Perfeito. A safra passada, milho segunda safra, né? A última safra já foi bastante pequena, percas considerativas, agora uma perca de novo na região aqui no Paraná, do milho primeira safra.
E agora, Silmar, nós vamos começar a implantar a milho segunda safra, né? É uma realidade. O que está acontecendo, Silmar? Muitas regiões que o produtor tem seguro, essa perícia do seguro está demorando um pouco devido à demanda, né? Afinal, essa estiagem se dá aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso e uma parte de São Paulo. Então, o seguro está demorando para fazer a perícia, consequentemente, demora-se a retirada da soja para a implantação do milho. Isso foi até um pedido para a ministra Tereza, quando nós estivemos aqui em Cascavel, junto a ela, para que deslocasse, né, de outras regiões os peritos para cá, para ter uma agilidade. Então, esse milho está demorando a ser implantado já também. Isso nos preocupa bastante. É mais um problema aqui que pode atrasar o plantio do milho em segunda safra. Os peritos não estão dando conta, não há gente suficiente para atender toda essa demanda, né? Praticamente todos os estados da região sul, mais parte de São Paulo também, tudo necessitando de perícias para computar as perdas do lavoura para o pessoal ter direito ao seguro, né? Então, isso tudo está atrasando também o próprio plantio de milho, lamentavelmente. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais dessa quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.